Marcos Leonardo e Ângelo começam a temporada jogando o Campeonato Paulista pelo Santos ou jogando o Sul-Americano Sub-20 pela Seleção Brasileira lá na Colômbia. Vamos falar sobre isso. Quero já a sua participação nos comentários sobre esse assunto que você pensa a respeito, mas antes vamos pontuar algumas coisas importantes. Primeiro, que esse Sul-Americano Sub-20 não é considerado data FIFA, ou seja, o Santos e os outros clubes não são obrigados a liberar os seus atletas. Isso é importante a gente ressaltar. Outra coisa, o Santos, nos 2 últimos anos, sequer chegou ao mata-mata do Campeonato Paulista. E pior, brigou para não ser rebaixado e colocou no orçamento de 2023 que pelo menos vai chegar até a final da competição. Para que você chegue até o final do Campeonato Paulista, você precisa ter um time competitivo. Para você ter um time competitivo, eu pelo menos, conto com o artilheiro do time na temporada de 2022, presente na maioria dos jogos, e o Ângelo, que é uma das promessas do Santos nesse time, que foi o jogador com mais assistências no time em 2022, mesmo ficando muitos e muitos jogos na reserva, entrando 5, 10 minutos, né, com o senhor Lisca, por exemplo, no time também. Então, isso é importante a gente pontuar. Vamos então começar a discutir o que o Santos perde com a ausência dos dois no Campeonato Paulista, em 8, 9 rodadas dessa primeira fase, antes do mata-mata, de 12, né? São 12 jogos, eles podem ficar fora de 8 a 9 jogos. Primeiro, só pra gente pontuar outras coisas aqui também, o Santos está treinando ainda, né? Fazendo a sua pré-temporada, vai pausar na época de Natal e Ano Novo, e volta a se apresentar em Atibaia no dia 3 de janeiro. Inclusive, o Santos está programando um jogo-treino para fazer aqueles ajustes finais, né, para o time que vai começar o Campeonato Paulista. Se eles forem convocados, vão perder essa preparação não só para o Paulista, né, mas também para o restante da temporada, porque o Odair Hellmann chegou, não conhece o elenco, conhece de ver jogos e tal, mas eu digo conhecer do dia a dia, né, de pensar num time para temporada de 2023. Então eles devem ficar de fora aí. O Sul-Americano Sub-20, as datas de início, 19 de janeiro até 12 de fevereiro, que é a final. Dito isso, caso o Brasil chegue até a final, o Santos pode ficar sem os dois nos seguintes jogos: Mirassol, Guarani, São Bernardo, Água Santa, Ferroviária, Palmeiras, São Bento, São Paulo. E tem a possibilidade de também não contar com os dois contra o Santo André, que está marcado inicialmente para o dia 15 de fevereiro, só que a final, né, dia 12 de fevereiro, tem que ver a questão de logística, se o Marcos Leonardo inclusive é capitão, né, deve ser titular. O Ângelo teve jogos nos amistosos que foi titular, teve jogos que ele foi reserva, enfim. Mas o Santos não é certeza que se o Brasil chegue até a final, que eles joguem contra o Santo André no dia 15. Então pode ser 9 jogos de 12 dessa primeira fase. Uma outra pergunta que eu faço: quem seria o substituto de Marcos Leonardo? O Rua Seco? O Raniel? O Santos vai apresentar aí de última hora algum reforço, alguma contratação para ser centroavante? Não sei. O Ângelo tem a opção do Mendonça, né? A gente já discutiu isso bastante em outros vídeos, da possibilidade do Soteldo jogar como meia, Mendonça jogar de um lado, Lucas Braga jogar de outro. Enfim, acho que o Ângelo, entre aspas, é mais fácil substituir o Marcos Leonardo, ou vai ser Rua Seco, ou vai ser Raniel. A gente não sabe como que, né, vai ser essa sequência aí de jogos sem o Marcos Leonardo. Outro ponto pra gente falar aqui: a postura do Santos que me incomodou. De uma certa forma, eu concordo com o presidente do Santos falando em isonomia, né? Se liberar o jogador do Flamengo, o jogador do Palmeiras ou qualquer outro jogador de outro clube, o Santos também vai pedir a liberação dos dois atletas. Tá. Só que eu, Nájila, gostaria de uma postura do Santos diferente. O Santos tomar a iniciativa e falar: não, CBF, não vou liberar o Ângelo e o Marcos Leonardo, porque são dois jogadores titulares para a minha equipe e eu preciso deles para começar o Campeonato Paulista. Quero ser campeão do Paulistão e preciso dos dois jogadores. O Santos tem que tomar essa iniciativa.
Não ficar esperando Palmeiras, ficar esperando Flamengo. Palmeiras parece que já pediu a liberação, tá esperando a resposta, né, sobre o Endrick e sobre o Giovani. O Flamengo também parece que não quer liberar o Vitor Hugo e o Matheus França, enfim, mas a CBF ainda não respondeu. Mas o Santos vai ficar esperando até quando? Porque isso também prejudica o planejamento. O Odair Hellmann, ele vai montar um time com Marcos Leonardo e Ângelo e sem Marcos Leonardo e Ângelo. Como que ele tá treinando? Né? A gente sabe, e daqui a pouco a gente vai falar a matéria do Globo Esporte, que o Odair meio que já está se preparando em não ter os dois. Mas isso atrapalha esse e se ele jogar, e se eles não jogarem, né? Complicado. Outra coisa, sobre a seleção brasileira sub-20. O que isso vai agregar a Marcos Leonardo e Ângelo? A experiência internacional. Ah, experiência porque ainda são jovens, não, o Marcos Leonardo tem 19 anos, o Ângelo acabou de completar 18. Sinceramente, eu prefiro que os dois atuem pelo time principal do Santos. Que eles saibam lidar com pressão da torcida, que saibam jogar o clássico, cada vez mais jogando clássico. O Marcos Leonardo já fez, né, mais de um gol aí em clássicos, vários gols aí que ele marcou, principalmente contra Corinthians, né? O Ângelo também tem que se acostumar a jogar mais clássico, a ser decisivo. É isso que eles precisam. Não ficar jogando campeonato sub-20. Porque senão é a mesma coisa que eu chegar aqui pra vocês e falar, ah, gente, o Ângelo, o Marcos Leonardo, o Pirani, sei lá mais quem, vão jogar a copinha para ganhar experiência. Não, a experiência se adquire jogando no time principal. Seleção brasileira sub-20 é para jogador que ainda não está jogando entre os titulares ou sendo importante no seu time principal. Porque senão você atrapalha todo um projeto para a próxima temporada. Como eu disse, o Odair Hellmann tá começando um trabalho no Santos e ele já não vai poder contar logo de cara com Ângelo e Marcos Leonardo. Entendo também o outro lado, que o jogador gosta de jogar pela seleção, o clube também pode entender, né, que há visibilidade, clubes da Europa estão de olho sempre tem olheiro, né, nesses campeonatos. Mas, sinceramente, o que é mais interessante para o desenvolvimento? Eu, Nájila, sinceramente, acho que é jogar entre os profissionais. Físico é diferente do que os meninos do sub-20, né? São jogadores muito mais fortes no profissional, então você tem que saber ali em dividida, ganhar na dividida, ganhar no corpo, saber jogar contra jogadores mais experientes no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil, no Brasileiro. Então se eu sou o Santos, bato o pé e falo, não vou liberar. Também não preciso nem falar de como o Santos foi prejudicado pela CBF. A CBF simplesmente não fez nada em relação aos casos de arbitragem, né? Do VAR e tal. Não vou nem entrar no mérito, mas também já é um outro motivo. Então, sinceramente, o Santos tem que mostrar que não vai liberar os jogadores. Não é data FIFA, o Santos não é obrigado. E depois, até bater na madeira, mas Deus me livre, se Ângelo e Marcos Leonardo também se machuca, e aí? Né? Complicado. Ah, Ângelo, pode se machucar pelo Santos? Pode, mas, né, a gente sabe como essas coisas acontecem também. Mas, enfim, deixa eu ler aqui a matéria do Globo Esporte que fala sobre isso, sobre o Odair Hellmann meio que já está se conformando que não vai contar com Ângelo e Marcos Leonardo para esse começo de temporada. Matéria do GE que diz o seguinte, matéria de hoje, tá? Dia 21. Odair já planeja começo do Paulistão para o Santos sem Ângelo e Marcos Leonardo. O início da temporada 2023 ainda é uma incógnita para os atacantes Ângelo e Marcos Leonardo. A dupla está convocada para defender a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20 e o presidente Andrés Rueda não pretende liberá-los, mas o técnico Odair Hellmann trabalha com a possibilidade de não contar com os atletas no começo do Paulistão. Os jogadores desejam vestir a camisa da seleção no torneio que vale vaga na Copa do Mundo da categoria. Por isso, o treinador entende que o mais recomendado é liberá-los para ganharem rodagem internacional, por mais que percam as 8 rodadas iniciais do estadual entre janeiro e fevereiro. Desculpa, mas discordo completamente isso de rodagem internacional. Quem vê pensa que eles vão jogar a Copa do Mundo que aconteceu agora no Catar. Não é. É um campeonato que tem, sim, jogadores titulares de grandes clubes? Sim. Mas também tem muito jogador que é reserva do reserva e tá lá.
Qual que é a rodagem internacional? Né? Qual que é a rodagem internacional? Prefiro muito mais que fiquem no Santos e joguem contra jogadores profissionais. Acho que melhora muito mais essa questão de experiência. Mas continuando. Nos bastidores, no entanto, a situação segue indefinida. Isso porque o Palmeiras pedirá a liberação de Endrick e Giovani à CBF. Como os jogos do torneio sul-americano não estão dentro das datas da FIFA, os clubes não são obrigados a cederem seus atletas à seleção. Caso os garotos do rival sejam vetados da competição sub-20, o Santos fará o mesmo por uma questão de isonomia. Nas últimas semanas, o presidente Rueda tem deixado claro que fará jogo duro com a CBF para não ficar desfalcado de 2 de seus principais jogadores. Jogo duro? Então já tem que mandar lá uma notinha para a CBF falando, não vou liberar. Não é ficar esperando Palmeiras e Flamengo, né? Pelo amor de Deus. Em meio a isso, pelo menos por enquanto, o Ângelo e Marcos Leonardo farão parte do grupo que viaja a Atibaia para uma semana de treinos da pré-temporada. O Santos vai para a cidade do interior na noite do dia 3 de janeiro, enquanto a apresentação na Granja Comari está marcada para o dia 5. Ou seja, resumo da obra. Muito depende da liberação ou não para o planejamento do Santos na temporada de 2023. O início, né? Melhor dizendo, o início da temporada de 2023. O Odair Helma, ele precisa saber, vou começar com Ângelo, eu vou começar com Marcos Leonardo, vou começar com Juan Seco, vou começar com Raniel, qual que é o meu ataque? Né? Então Santos, espero que acelere esse processo. Se é para definir que vai jogar, então já define logo, para o Odair Helma saber o time que ele vai montar. Se os dois vão ficar aqui, também que já define para o Santos já começar a treinar com os dois entre os titulares. Falei e agora eu quero a sua opinião aqui nos comentários. Quero saber demais, tá certo? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.